E há divergências fortes entre a pauta da escola austríaca defendida por Milei, tão bem defendida por ele, que já vem apresentando resultados impressionantes em um ano de governo na Argentina, versus ao protecionismo de Trump. São coisas diferentes na pauta econômica. Mas veja que eles estão aliados entre eles. Porque a batalha é muito maior agora nesse momento, que tem a ver com algo que o Milei falou numa entrevista na semana passada, que vale a pena assistir, que é pautado em 3 pilares, que é o pilar política, econômica e cultural. E essa cultura precisa ser alterada. E aí, nesse ponto, eu acredito que há esse alinhamento maior entre eles. Eles são muito mais próximos, Milei e Trump, do que era do Partido Democrata ou se a Kamala Harris tivesse ganhado. Dito isso, eu acho que carrega lições para nós aqui no Brasil, onde talvez o inimigo a ser lutado é muito maior do que a gente ficar discutindo se você é liberal e eu sou libertário, as pequenas causas. Olha, eu sou a favor de acabar com o Estado total e você é minarquista, que você quer um Estado menor. Legal, mas vamos deixar essa briga para depois. A gente precisa tirar o inimigo agora. O Roberto Campos, avô, tinha uma frase que ele falava muito bem isso. Olha, a inflação é um fenômeno puramente monetário, porque no momento em que você acha que a inflação é alta dos preços, você atribui a culpa a isso aos empresários. Você fala, então quem subiu os preços são os empresários. Ele é o malvadão. Salve, salve todos os nossos ouvintes e espectadores aí nas mais diversas plataformas. A gente hoje inicia mais um projeto com a marca do IFL Gramado. Meu nome é Felipe Oliveira, eu sou diretor de formação do IFL Gramado. Mas, afinal, o que é o IFL? O IFL é o Instituto de Formação de Lideranças, contribui para a formação de líderes independentes, tendo como pilares a excelência em gestão, liderança, empreendedorismo e o liberalismo. Em todo o Brasil a gente tem IFLs e núcleos ativos, e eu convido a todos vocês que ainda não seguem o @IFL Gramado, que nos siga no Instagram e acompanhem o nosso perfil do núcleo e as nossas atividades aqui. O seu apoio para a divulgação da nossa página é sempre bem-vindo, então sinta-se à vontade para publicar, nos marcar, compartilhar o nosso conteúdo, porque isso gera mais engajamento e torna as nossas ideias mais espalhadas por todos os recantos. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou iniciar o bate-papo com os meus colegas aqui da diretoria, que estão presentes hoje aqui no Instituto, e dividindo a mesa comigo. A Kátia é a presidente do IFL Gramado na gestão 2025, então eu começo pela Kátia e dou um bom dia para ela. Olá, Felipe. Estava no cargo de diretora financeira do IFL Gramado, agora em 2023-24, e estou para assumir, então, a presidência na gestão a partir de agora, 2025, então. E eu sou economista de formação. Eu não atuo diretamente, mas eu invisto desde 2007, pelo menos, 2008 para ser mais precisa. Então, esse universo da economia e dos investimentos, investimento financeiro, Bitcoin, renda variável, renda fixa, todo esse universo está muito próximo de mim, é uma coisa que eu gosto muito na minha vida pessoal. Então, acho que o Bruno estar aqui conosco vai ser um grande ganho para esse podcast. Isso aí. Também eu tenho aqui do meu lado, sentado comigo aqui, o Guilherme Blum, que é mais conhecido como o esposo da Kátia, né? Mas eu vou querer que ele se apresente para além de esposo da Kátia, né? Agora, primeiro damo? Primeiro damo do IFL, né? Bom dia. Legal, galera. Valeu. Bom, eu sou o Guilherme, então, diretor de eventos do IFL, e a gente está aí para bater um papo bem legal hoje, acho que vai ser bem bacana. Eu não vou estender muita apresentação, acho que o negócio é a gente conversar. Vamos logo ao que interessa, né, Gui? Bom, então eu vou passar agora para o nosso convidado super especial aí, que está nos dando a deferência de estar aqui conosco. Ele veio para uma atividade do Instituto de Formação de Líderes, a nossa atividade de encerramento de ano, e está cedendo gentilmente o tempo dele aqui para estar conosco e para estar ampliando um pouquinho daqueles assuntos que a gente abordou na nossa atividade de encerramento. Bruno, bom dia, muito obrigado e é um prazer te ter aqui conosco. Eu que agradeço, Felipe, Guilherme, Kátia, obrigado pelo convite. Um prazer mesmo poder aproveitar esse tempo aqui com vocês. Show de bola. Fala um pouquinho de ti, te apresenta um pouquinho para os nossos espectadores aí, para a gente depois entrar na parte mais quente. Bom, vamos lá. Eu, como a Kátia, sou formado em economia, eu estou há 17 anos no mercado financeiro, eu tenho uma empresa de investimentos.
E, enfim, peguei já toda essa mudança, entrei um pouco antes começar a investir ali, um pouco antes, eu entrei no mercado em 2007. Eu tenho uma pós-graduação que eu fiz em Barcelona, voltei ao Brasil, entrei no mercado. E desde 2012 com empresa própria. E ao longo dos últimos tempos, eu jamais imaginava que eu tivesse alguma outra atividade em paralelo dentro do mercado, mas ao mesmo tempo fora, que é essa parte de comunicação, de economia, de investimentos e atrelada à parte política em meio a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, a gente fez um processo de venda da empresa em maio de 21, o BTG comprou 49% da empresa que eu sou sócio, e aí eu comecei a acelerar essa parte educacional, que hoje eu confesso que é o que me dá mais vontade de atuar, até por, de novo, repito, tudo o que está acontecendo no Brasil. Talvez, eu tô com 42 anos, pai de 2 filhos pequenos, e começou a virar um desafio, assim, o que a gente vai entregar para eles, né? Então, em paralelo à minha empresa, que é a atividade número 1, a parte que a gente faz gestão de carteiras de investimentos no Brasil e fora do Brasil, eu tenho essa atuação nas redes, com meus canais, que hoje se tornaram uma empresa, por conta de alguns produtos que ali a gente já tem na parte educacional. E, enfim, aí eu faço alguns programas, sou contratado também pela Revista Oeste, pela BMC News, sou colunista da Brasil Paralelo, produzo documentário junto com eles por alguns países para mostrar a parte política e econômica de alguns desses países. Enfim, então esse é um pouquinho do meu dia a dia. Tá. Eu acho que tu já deu o gancho para onde a gente começa, né? Até por tu ter essa atuação aí, ter feito viagens, enfim, tu já teve na Venezuela, teve em Cuba, teve agora nos Estados Unidos por conta da eleição, teve na posse do Milei. Em Salvador. Em El Salvador também, né? Vendo aquela experiência de direita lá que está acontecendo, super bem sucedida. Então a gente queria iniciar contigo perguntando qual é o impacto que tu acha que vai ter a eleição do Trump para a economia mundial como um todo, e também, claro, lógico, isso vai acabar impactando aqui na economia brasileira. E como é que tu enxerga essa relação que parece que vai ser bem estreita entre o Milei e o Trump, né? Principalmente ali tendo como conexão ali o Elon Musk, né? Que parece que o Elon Musk é muito fã dessas ideias do que o Milei está implantando lá na Argentina, especialmente com relação aos cortes de gastos, né? E se tu acha que isso também vai ter uma influência no nosso cenário político aqui, porque daqui 2 anos aí a nossa eleição presidencial tá batendo a porta, né? Tomara, né? Tomara. Bom, eu acho que essa pergunta ela é bem interessante, porque ela traz na minha opinião, vários insights aí nas entrelinhas que deixam como lição pra gente. Eu sou muito mais alinhado às pautas econômicas do Milei, que vem da Escola Austríaca de Economia, que é a escola que eu mais me sinto representado, que eu acho que mais representa a realidade econômica. E há divergências fortes entre a pauta da Escola Austríaca defendida por Milei, tão bem defendida por ele, que já vem apresentando resultados impressionantes em 1 ano de governo na Argentina, versus ao protecionismo de Trump. São coisas diferentes na pauta econômica. Mas veja que eles estão aliados entre eles. Porque a batalha é muito maior agora nesse momento, que tem a ver com algo que o Milei falou numa entrevista na semana passada, que vale a pena assistir, que é pautado em 3 pilares, que é o pilar política, econômica e cultural. E essa cultura precisa ser alterada, e aí nesse ponto eu acredito que há esse alinhamento maior entre eles, né? E claro que, por mais que tenha diferenças econômicas entre os dois, significa que o restante das pautas, ou eles são muito mais próximos, Milei e Trump, do que era do Partido Democrata ou se a Kamala Harris tivesse ganhado. Dito isso, eu acho que carrega lições para nós aqui no Brasil, onde talvez o inimigo a ser lutado é muito maior do que a gente ficar discutindo se você é liberal e eu sou libertário, as pequenas causas. Olha, eu sou a favor de acabar com o Estado total e você é minarquista, que você quer um Estado menor. Legal, mas vamos deixar essa briga para depois. A gente precisa tirar o inimigo agora. Porque o inimigo está brigando na pauta cultural, na pauta política e na pauta econômica. E ele está realmente levando uma destruição... Desculpa? Há muito tempo. Né? Há muito tempo, há décadas. E é justamente essa frente que eu acho que é importante, e eu espero frontalmente que o Trump faça algum tipo de pressão sobre o Brasil. Porque o nível de deterioração fiscal que nós estamos indo é o caminho alguns anos atrás da Argentina. Lembramos que o ciclo econômico é mais longo, não acontece de 6 meses em 6 meses. Esse ciclo de destruição fiscal ele é maior, e a destruição fiscal nada mais é do que empobrecimento da população via aumento de preços,
que é uma resposta, uma consequência da desvalorização da moeda. Né? Porque a inflação ela é um fenômeno monetário. Isso é importante ser discutido também, que o Roberto Campos, avô, tinha uma frase que ele falava muito bem isso, olha, a inflação é um fenômeno puramente monetário, porque no momento em que você acha que a inflação é alta dos preços, você atribui a culpa isso aos empresários. Você fala, então quem subiu os preços são os empresários. Ele é o malvadão. Só que o responsável pela alta dos preços é a desvalorização da moeda ocasionada por um desequilíbrio fiscal. Portanto, a culpa é do governo. E aí você muda a mentalidade das pessoas a pararem de achar que o malvadão é o empresário, o empregador, e não o próprio governo. Aí a coisa muda de figura. E eu acho que as pessoas precisam entender esse fenômeno mais a fundo, né? E aí esse alinhamento se faz extremamente necessário e deixemos de lado agora as pautas divergentes econômicas micro, mas vamos olhar no macro. Então eu acho que é extremamente importante, eu acho que era mandatória a vitória do Trump para o Brasil e para o mundo como um todo, por mais que tenhamos alguns problemas de inflação, assim como teria com a Kamala Harris também, talvez até muito pior na minha opinião, mas que a batalha é muito maior. Parafraseando ali, como eu falei, o filme do Pimentel, né? O inimigo agora é outro, e ele precisa ser combatido rapidamente. Exato. Kátia, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre, entrar um pouquinho nessa pauta de inflação, né? Eu acho que tem, como é que a gente pode explicar para as pessoas essa questão, né? Tentar trazer isso mais para o pessoal que tem um entendimento menos complexo e menos profundo de economia, né? E lembrando, nós vamos também deixar na descrição ali dos nossos programas também essa entrevista que o Musa citou do Milei. Nós vamos também, de repente, colocar alguma biografia na questão de escola austríaca aí, para quem estiver nos vendo pela primeira vez e estiver um pouco desfamiliarizado com essas ideias e quiser se aprofundar um pouco aí, a gente sempre pode acrescentar isso. Antes da Kátia entrar a fundo na questão da inflação, né? O governo tem basicamente 3 formas de se financiar, né? Uma delas é imprimindo dinheiro, a outra aumentando impostos e a outra emitindo dívida, né? O que acontece com a inflação, assim, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, mas é que no fim das contas a inflação ela é aparentemente invisível, né? Porque o governo não está cobrando diretamente imposto, né? E ele não está aumentando o preço, né? Só que, ao mesmo tempo, isso chega para todo mundo, né? E é uma forma dele se financiar, né? Então, a gente enxerga... Deixa os economistas falarem agora, né? É isso aí. Eu penso que a gente tem que também pegar os nossos economeses e traduzir para compreensão, né? Então, até enquanto a gente estava pensando durante o dia aqui, e a gente trouxe essa pauta, né? Quer trazer essa pauta. Então, o desafio é o seguinte, né? Vamos imaginar um cenário. Né? Então o Musa entra agora numa sala de primeira série do ensino fundamental com crianças de 6 e 7 anos. Como tu explica para essas crianças o que é a inflação? E o que é a inflação, o que é o fenômeno monetário que você citou agora? Porque o fenômeno monetário, para quem estudou economia, tem alguma relação, a gente tem plena clareza, mas eu acho que para quem está fora desse mundo, desse nosso mundo da economia, fica um termo tão vago que não tem sentido dentro do contexto. Então, eu queria que tu explicasse assim, um pouquinho de o que é essa inflação e o que é o fenômeno monetário. Por que a inflação é um fenômeno monetário também? Acho que vamos tentar fazer esse link para as pessoas também entenderem exatamente o que é. Quando a pessoa... Eu sinto, tá? Porque lá em casa quem costuma fazer as compras de mercado e feira e tudo mais sou eu. Então eu sinto o quanto que eu gastava há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, e o quanto que eu estou gastando hoje para comprar fruta e verdura, por exemplo. E isso é inflação. Mas de onde vem essa inflação? Como é que acontece esse aumento de preços dos alimentos, por exemplo, né? Que é o que mais impacta as famílias, uma das coisas que mais impactam as famílias. O mais fácil é atribuir isso... se você sai nas ruas e pergunta para as pessoas que não têm ideia de economia, o que é normal, cada um está tocando a sua própria vida, né? Mas é importante que todo mundo conheça, porque a economia atinge a todos nós, né? Então, se a gente sai na rua e pergunta isso, e eu gosto de fazer essas coisas, eu faço bastante, o que é inflação? A maior parte das pessoas vão dizer, é alta dos preços. O que nós aprendemos como um todo é que a gente ataca sempre as consequências, nunca as causas. Atacar as causas dói, né? Então, o cara, por exemplo, que, tá doente porque o cara é sedentário, come mal, bebe todo dia, faz o seguinte, dá um remédio para ele.
Mas vamos mudar os hábitos de vida dele? Não, porque isso te tira da zona de conforto. Só que o problema vai persistir, você está tapando o sol com a peneira, ele vai voltar com um tamanho maior daqui a pouco. E quando você aprende a atacar a causa, você entende que dói, mas que o teu futuro é melhor, porque ele é mais perene, ele é mais sólido. Curto prazo e longo prazo, né? Curto prazo e longo prazo. E não adianta. Se você quer se tornar, sei lá, um bom escritor, você tem que treinar. Um bom esportista, você tem que treinar. Tudo é persistência e tempo. Não tem muito segredo. Tudo é persistência e tempo. Persistência, foco, determinação ali, você vai no teu caminho e você vai melhorar aquilo. Só que a gente foi ensinado a atuar nas consequências, como eu falei. Qual é a consequência de uma inflação? A alta dos preços. Mas o que é a alta dos preços? É consequência do quê? De uma moeda que não vale nada. Ou seja, quando você tem uma oferta maior de um bem do que a demanda, você tem o quê? Você tem um preço dela em queda, certo? Se você chega agora, essa xícara, nós estamos em 4 nessa mesa. Se tem 100 xícaras pra gente nessa mesa, o preço dela vai cair. Agora, se tem ao contrário, uma sala com 100 pessoas e 4 xícaras, o preço das xícaras sobe, porque ela passa a ser escassa e todo mundo quer demandar aquela xícara. Lei básica da oferta e da demanda, que uma criança de 6, 7 anos, como você falou, não sabe dar o nome, mas você vê que ela, no dia a dia em discussão, eu tenho 2 filhos pequenos, você percebe que eles fazem oferta e demanda entre eles, porque está inerente ao ser humano, está dentro da nossa condição de instinto ali, atuar com oferta e demanda. E uma moeda é a mesma coisa, ela funciona como uma xícara. Se você tem uma moeda na mão e você não quer mais guardar essa moeda, a moeda que eu estou falando, por exemplo, o real, significa que você vai vender os seus reais para comprar alguma coisa em troca desses reais. Você acha que esse montante de reais dessa moeda específica que você tem na mão, amanhã vai valer menos do que hoje. Então, o que eu compro com, sei lá, 10 reais hoje, eu vou lá e troco por essa xícara. Amanhã, a gente começa a atribuir a mensagem que como o real vale menos, amanhã eu vou precisar de 11 reais para comprar essa mesma xícara. Então o que você faz? Você vai correndo e troca os teus reais pela xícara. Ou você troca os seus reais por dólares. Ou por criptos. Ou por Bitcoin. Não importa. Por qualquer outro par que você acha que vai ter mais valor no dia de amanhã. Vai ter uma vantagem em relação. Você vai ter uma vantagem. Era o que acontecia na época inflacionária brasileira. O cara recebia o salário e formava filas nos supermercados porque ele atribuía que aquele pacote de cesta básica não mais compraria no dia seguinte o mesmo que compra no dia que ele recebeu o salário. Então todo mundo saía correndo para comprar aquilo que eu comprava mais cesta básica com a mesma quantidade de dinheiro do que no dia de amanhã. Quando esse movimento de não quero mais essa moeda, de desconfiança dessa moeda acontece, todo mundo vende essa moeda. Uma oferta maior de um bem, no caso dessa moeda, do que a correspondente demanda por ela, desvaloriza a moeda. A moeda vale menos, como o caso do preço das xícaras que vale menos. Legal. Então agora vamos ao ponto. O que acontece quando a moeda desvaloriza? E já vou chegar na parte final, por que ela desvaloriza? O que acontece quando essa moeda perde valor? Acontece, como a gente falou, você pagava uma xícara 10 e amanhã essa xícara vai custar 11. O que aconteceu aqui? A xícara subiu de preço por conta da desvalorização da moeda. A moeda vale menos. Não é a xícara que passou a valer mais, é a moeda que passou a valer menos. Isso é inflação. Agora, por que é que a moeda vale menos? A moeda vale menos porque a moeda é justamente o monopólio do governo que tem para imprimir essa moeda, ele é o único que pode imprimir o dinheiro, a confiança naquele governo cai. Porque ele vai usar aquela moeda para, consequentemente, financiar os seus gastos exagerados. Então, se você na tua família ganha 10 e gasta 12, alguém vai ter que te emprestar 2 reais para você fechar suas contas. Ou você vai ficar devendo pro cartão e vai ter juros, ou você vai ficar devendo pro teu vizinho e ele vai te cobrar juros. Agora o governo, o que ele faz? Os 3 pontos que o Guilherme falou. Ou ele aumenta impostos para financiar esses 2 a mais que ele gasta, ou ele se endivida, ou dívida imprime, ou... Inflação. Isso causa inflação, mas a dívida, impressão ou impostos. O ponto é que se ele gasta 12 e gerou 10 de receita, ele vai se endividar em 2 unidades desse dinheiro para conseguir pagar e honrar os seus compromissos.
Se há um clima de desconfiança, quem vai emprestar dinheiro para aquele governo? Cada vez emprestam menos, porque olha, vou emprestar para você, eu empresto, a juros muito alto. Por isso que a gente tem a maior Selic, né? Ou hoje. não empresto mais, que era o caso da Argentina. Que foi o que aconteceu com o Fernandes. Logo que virou o governo dele, ali do Macri pro Fernandes, e esse foi um fenômeno que aconteceu também. Claro. E agora também, não tinha mais quem financiasse, mesmo a Argentina oferecendo 133% ao ano de juros. O cara falava, não quero. Só para ilustrar essa questão da Argentina, né? Para abastecer nos postos, o pessoal ia com uma pilha de dinheiro, né? Para conseguir colocar um tanque de combustível. Eu acho que é um pouquinho mais difícil de visualizar quem tem menos de 40 anos, né? Porque não acompanhava a mãe e o pai no mercado, aqui no Brasil. Reetiquetando de manhã e de tarde. Que a gente corria na frente do etiquetador lá para pegar o preço do, né, o produto com o preço anterior antes que ele viesse com a maquininha. Então eu acho que quem tem 40 anos ou mais consegue visualizar esse fenômeno de uma forma muito sólida. Claro. Né? Mas porque viveu isso. Deixa ele só concluir o raciocínio. E aí só para concluir, já estou no final dele, quando ele imprime dinheiro, que ele tem a máquina mesmo de impressão de dinheiro, ele tem o monopólio de gerar esse dinheiro. Ele gera dinheiro para pagar essa dívida. Quando ele paga a dívida, esse dinheiro entra na economia. Voltemos na oferta. Mais oferta do que a demanda do dinheiro, o valor dela cai, os preços sobem. E aí não tem quem contenha. E aí quem paga a conta é sempre mais... A população pobre, mais né? pobre, porque sempre a alta dos preços é muito maior sobre a renda do mais pobre do que sobre o mais rico, que ele tem dinheiro para mandar para fora ou para comprar títulos atrelados à inflação. Então é uma pura narrativa de proteção aos pobres. Inclusive, alguns que conseguem acesso a esse dinheiro recém-chegado, vamos dizer assim, se beneficiam da inflação. Então, acaba que os ricos se beneficiam mais do que os pobres, né? E outra questão também é que esse preço dessa caneca, esse R$1 que subiu no preço da caneca, ele tem uma proporção diferente para uma pessoa que ganha um salário mínimo ou para uma pessoa que ganha 10, 20, 30 mil reais. Então, assim, quem sofre muito mais em termos de proporção da sua remuneração são as classes mais pobres. É como a gente vê a questão do próprio abastecimento de um tanque de combustível. Qual é a proporção de um salário mínimo que nós temos aqui no Brasil para abastecer um tanque de gasolina? Né? Então, a gente chega ali em torno de 20% de um salário mínimo, aproximadamente 20, 25%, para abastecer um tanque de gasolina. Quando a gente vai olhar para os Estados Unidos, é algo em torno de 5, 6%. Isso, 4, né? 5. Então, o nosso poder de compra aqui, ele já é bastante estrangulado. E vamos lembrar que quando a moeda desvaloriza, ela está desvalorizando frente às moedas pares, por exemplo, ao dólar. O que as commodities, por exemplo, como petróleo, é cotado em dólar. Então, se a tua moeda vale menos, para você abastecer o teu carro, vale mais. Pior ainda. O transporte público vai subir, porque ele também tem que colocar ou diesel ou gasolina no ônibus. Então, veja que é um ciclo que prejudica sempre aos mais pobres. Mas é claro que a narrativa é sempre para protegê-los. E existe uma dificuldade de entendimento dessas questões no dia a dia, né? Tu comentaste, Kátia, a questão ali, né, de que quem tem menos de 40 anos não entende essa questão. Eu sempre faço uma analogia, às vezes eu vou com meu filho no supermercado e eu sempre mostrava ele, ó, tá vendo ali que tem vai no começo do mês, assim, tem várias pessoas que ainda fazem o rancho do mês, né? Aquilo é muito... tem gente que faz isso para não gastar o dinheiro, enfim, mas é muito uma memória daquela época da inflação, né? Sim. É um hábito que quem viveu antes do plano real, né? É um hábito. Apesar de o plano real também já desvalorizou muito a moeda. Mas é que a gente passou consequências por décadas na mentalidade da população. Mas a questão do plano real, né? A gente tem hoje uma moeda que vale, sei lá, em torno de 10, 12% do que valia lá quando começou o plano real, né? Teve uma pesquisa na Alemanha mostrando como as pessoas, a terceira geração, ainda sabe falar sobre a inflação, a hiperinflação que eles tiveram no pós-Primeira Guerra. Olha que impressionante. Foi tão marcante que o avô falou pro filho, o filho para o pai, e isso transfere formas de consumir, como você está falando, e formas de investir. Por que o brasileiro não investe a longo prazo? Você tem medo ainda. E a classe que mais tem dinheiro, que é a idade normal, que as pessoas conseguem amealhar um patrimônio maior para investir, essas pessoas sofreram na pele ainda a inflação. Portanto, você tem medo. E isso muda a dinâmica de investir, muda a dinâmica de consumir, muda a forma como a sociedade se coloca. Por isso que o pessoal fica na poupança, né? Se vocês inclusive, quiserem... teve um confiscozinho um tempo atrás, inclusive. Mas eu digo, né? Porque é sempre mais fácil de pegar, né? Porque pega sempre no mais ignorante, né? Quem é que investe em poupança? Geralmente são aqueles que têm menos instrução, né?
que acham que Quem ali tá quiser sendo preservado aprofundar o nesse assunto, eu aconselho a ler um livro do Rothbard, que é o que o governo fez com o nosso dinheiro. É, tá? demais. É um tapa na cara de quem Esse acredita livro aí no- é fantástico. No governo. Isso aí. E uma coisa importante que é a pessoa que tem diferentes níveis de poder econômico não quer dizer que ela tenha o mesmo nível de poder de conhecimento. Nem Então- de perto, claro que não. Então, às vezes, ela teve um sucesso ali com a sua segunda, terceira série, tá? É só uma hipótese. E ela conseguiu ter um sucesso econômico, mas ela não conseguiu avançar em conhecimento. Então, o dinheiro dela continua, às vezes, na poupança. Ou continua, às vezes, no CDB do bancão. Né? Que aí a gente entra mais na Eu questão tenho de um cliente que eu investimento, peguei mas- agora, semana passada, ele estava com 3 milhões de reais na poupança há 3 anos. Caraca. É isso que eu me refiro. Mas A é por coisa isso que não agora tem o pessoal está relação. começando a acordar e por isso está acabando o dinheiro da Caixa também para emprestar para imóveis. Né? Isso aí. O SBPE vai para um caminho que tende a acabar muito Mudar as breve, regras, né? inclusive. Mudar as regras, exatamente. Já mudou, né? Daqui a pouco eles vão Mudou porque está segurar. acabando dinheiro, né? Claro, Porque claro, o tá caixa acabando está funding. pequeno. Oferta e demanda, né? Era um dinheiro barato, fácil. Aproveitar o gancho da colocação, acho que relacionado ao tema econômico ainda, você atua na área de investimentos também, né? E como é que você faz a alocação de carteira dos seus clientes? Vamos pegar um caso, como você falou agora, um cliente desses com 3 milhões de reais parados na conta, tá? Hoje, o que você enxerga mais? Fazer proteção, colocar dinheiro para fora? O que você está analisando como cenário hoje pelo nosso cenário político e econômico atual? Bom, como bom austríaco, eu odeio qualquer tipo de coletivização. Então é impossível dar essa resposta, porque você pode ter um perfil com o mesmo montante de dinheiro do que Perfeito. ela, do que eu, do que o outro, porque você pode necessitar desse dinheiro numa liquidez, ou você pode adorar imóveis e quer uma liquidez para parecer uma oportunidade de você comprar imóveis, o outro pode ser avesso a imóveis, o outro pode achar que esse dinheiro é para a eternidade, assim, deixar para os meus filhos esquecerem. Então são vários perfis. Mas vou tentar, para não deixar em aberto muita resposta, eu acho que é importante que nós entendamos que apesar da situação crítica que o Brasil está vivendo, eu acho que a gente está longe de dar um calote na dívida. Por quê? Porque o colchão de liquidez a gente tem aí para os próximos 8, 9 meses para pagar os títulos que vem vencendo. A gente tem uma reserva internacional de 370 bilhões que foram conquistados ao longo dos últimos anos. Eu diria, na minha opinião, que foi a única, e não estou exagerando, a única coisa positiva que o Lula começou a fazer ao longo da sua história, da vida Acabar dele. com Eu a acho que dívida. a única coisa positiva que esse cara tem como ser humano talvez seja isso. Ele conseguiu mudar essa reserva internacional que começou lá atrás. Então o Brasil hoje tem um colchão interessante, que isso dá 2 trilhões de reais, então é importante isso. Que hoje a dívida do Brasil, mais ou menos total, dívida pública federal toda, está na casa dos 8,9 trilhões. Então tem 2 trilhões só em reservas internacionais, né? Então quando o real desvaloriza, a reserva internacional sobe porque ela está em dólar. Então você tem ali um colchão que dá uma certa tranquilidade que o Brasil não vai dar calote na sua dívida. Até o governo faz hedge. Até o governo faz hedge, claro. Ele não vai fazer... Em dólar. Claro. Em real não, né? Então ele... De novo, eu acho que isso, em meio a essa situação catastrófica fiscal que a gente está vivendo, os títulos públicos estão pagando IPCA mais 7. Praticamente IPCA mais 7. Ontem eu comprei para mim, antes de ir para a palestra lá, IPCA mais 6,92. Ou seja, nós estamos falando de 6,92 acima da inflação. Quando você pega o crédito privado, que tem um spread em cima do título público, a gente emitiu dentro de casa lá um título IPCA mais 11, isento de imposto de renda. Caramba. Então, ou seja, o que nós estamos falando é que tudo isso encarece a captação também de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, como não há, no meu horizonte, no curto prazo, um cenário de default, calote na dívida, isso é oportunidade que vale a pena ser colocada dentro da tua carteira. Eu estou tirando aqui o lado emocional político, tá? Vamos falar de parte de investimentos técnica. Se nós olharmos a Bolsa Brasileira, alguns ativos brasileiros, eu gosto de olhar especificamente, não o IBOV, mas olhando ativos principalmente, tem algumas ações que estão extremamente baratas a níveis de 2007 e 2008. Se nós olharmos a Bolsa Brasileira em dólar, ela está no mesmo nível de 2007. Está de lado. Está sempre de lado. Sempre de lado. Sempre de lado. 2007, 2008. Nós estamos falando que há 16 anos a Bolsa não muda de lugar em dólar. O Brasil não avançou nada da Bolsa em dólar. Olha que impressionante isso, hein? E por quê? Tá Porque não claro, tem confiança. Claro, lógico. Claro. Tá claro. Então, quando o juros sobe, os juros futuros sobe, que é negociado livremente no mercado, por uma questão simples de matemática financeira, o valor presente desse fluxo futuro de pagamentos, o valor presente cai.
Então, como o Brasil é um país de juros altos, eternamente para tentar segurar um pouco das gastanças do governo, o valor presente dos títulos não tem subido. Então você encontra papéis extremamente descontados. Paraíso dos cientistas. Se você tiver um estômago para volatilidade, que acho que quem vive de investimentos tem, você encontra ativos extremamente baratos na Bolsa Brasileira. Extremamente baratos. Né? Só precisa dar tempo para a coisa acontecer, né? Para esse talvez ganho de capital, tudo mais, vir a acontecer. Exato. Porque essa realização, assim, essa expectativa, a gente, em renda variável, a gente nunca tem uma certeza de quanto que ela vai se concretizar. Não tem, mas, por exemplo, eu posso errar aqui um para cima ou para baixo. Eu fiz esse trabalho. Eu peguei dia 1º de janeiro de 2020 até metade desse ano, Itaúsa, com dividendos reinvestidos, tinha dado 6.500% de rentabilidade, contra 3.400 do CDI. Então, se você fizer o stock picking, ativos principais ali... Não Ibov, né? Não Ibov. Nada não de Ibov. Ibov. Não tem nada a ver. Ibov tá de lado por completo. Sim. Pega stock picking. Empresas que você acredita que não vão morrer ao longo do tempo, são geradores de caixas. Não sai do óbvio. No Brasil, vai no óbvio. O Brasil é muito louco, vai no óbvio. Então, isso eu acho que é importante. Então, eu acho que isso já traz uma série... Eu prefiro fazer isso do que fundos, entendeu? Então, minha carteira está composta basicamente por renda fixa, das mais variadas possibilidades, crédito privado, e na parte de bolsa. E claro, um percentual que eu acho que aí depende de cada um, 20, 25, 30, 35. O Brasil, você tem que mandar dinheiro para fora. Não é de agora. Desde 1º de julho de 1994, o real perdeu 94% do seu poder de compra. Manda dinheiro para fora. O Brasil é um manicômio, gente. Gera oportunidades, mas mande dinheiro para fora. Eu acho que o que assusta as pessoas dessa prática de mandar dinheiro para fora é não ter a menor noção de como começar a fazer isso. E a mesma questão do stock picking, aí vamos voltar para... Só para traduzir, né, para o nosso ouvinte, stock picking é a escolha de ações, ativos, ou né? seja, de papéis específicos de empresas, né, que estão listadas ou vendidas na Bolsa de Valores. Isso, então ali no nosso Ibov a gente tem uma carteira. E o Ibov é o índice do Ibovespa, né? Que é a Tecla soma SAP, Felipe de Oliveira. todos os ativos que estão dentro da Ibovespa e que compõem um índice, né? Que é a média que esses ativos sobem ou descem. É isso aí, muito obrigada. Então, depois dessa tradução do Oliveira, eu digo que assim, o stock picking, ou então enviar dinheiro para o exterior, ou investir em ativos no exterior, para quem não é desse mundo, desse meio do mercado financeiro, a melhor coisa para se fazer, talvez, ou a única coisa a se fazer, é buscar um assessor de investimentos confiável. Porque como que eu vou fazer stock picking se eu não sei fazer valuation? Como é que eu vou fazer esse valuation? Valuation é a avaliação do valor real da empresa. E a comparação se aquele valor do papel lá, que está lá na bolsa, está mais alto ou mais baixo do que essa avaliação. Exato, muito obrigada. E se eu não sei fazer valuation, se eu não sei contabilidade, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escolher a Itaúsa, ou a Petro, ou a Vale, que são, né, empresas bem populares aqui no Brasil de investimento? Então, como que eu vou fazer? Eu não sei fazer sozinha se eu não tiver esse conhecimento financeiro e contábil de base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um escritório de investimentos e vou montar minha carteira, né? Que é o que o Bruno faz, né, na empresa. Então, a gente tem que buscar esses recursos. Mesma coisa, vou mandar ativos para o exterior. Como que eu vou mandar dinheiro para o exterior? Onde é que eu abro conta? Em que ativos que eu vou investir no exterior? Isso tudo precisa de uma análise técnica. Porque não é porque eu gosto da Amazon ou porque eu gosto da Apple que eu vou investir em Amazon e Apple. E isso não significa também que você não vai errar, porque o mercado realmente, ninguém sabe, eu costumo dizer que o mercado é uma máquina de moer ego, mas você começa a fazer uma alocação e diversificação da tua carteira mais baseado no momento que você está vivendo. Agora, só desculpa interromper e te passo de novo, é que hoje em dia, esse negócio de vamos mandar dinheiro para fora, tem muitos que atribuem isso a, nossa, tem que ter muito dinheiro para fazer isso. Hoje em dia você faz isso com $20, se você quiser. Eu ia dizer isso. É extremamente fácil, extremamente fácil fazer isso hoje em dia, né? Sim, procure pessoas e tudo mais, né? É o que eu faço da minha vida há 17 anos. Estou à disposição, mas de qualquer maneira, assim, procure alguém de confiança, porque
é muito simples hoje. É diferente do que era anos atrás. Hoje é por um clique. Literalmente. E até mesmo a própria questão das criptomoedas, né? Do Bitcoin. Eu imagino que às vezes as pessoas olhem lá, mas um Bitcoin vale $90 mil. Como é que eu vou comprar um Bitcoin, né? Porque a gente sempre imagina uma unidade, né? Acontece que um Bitcoin é dividido em 10 milhões de satoshis, né? Que é uma unidade de divisão da moeda. Tu pode comprar também a partir frações de poucos reais, né? Pequenas frações de Bitcoin. Então é importante, claro, que as pessoas se eduquem financeiramente para fazer isso, né? Mas a gente não tem no Brasil essa cultura de poupança, de investimento, de pensamento a longo prazo. E de novo, né? A gente cai sempre na mão do Estado, né? A previdência, quem cuida é o Estado, a saúde, quem cuida é o Estado, a educação, quem cuida é o Estado. Deveria cuidar. Cuida não. Deveria cuidar. Cuida. Porque está arrecadando para isso, mas enfim. Cuida no papel, né? Institucionalmente, né? Então é muito fácil, né? As pessoas ficam sempre achando que o governo é que vai fazer por elas, o governo vai fazer por elas, né? Então acho que isso é muito importante da gente ter esse entendimento e da gente tentar explicar para as pessoas, para que as pessoas consigam entender que apesar de parecer complexo, talvez com um pouquinho de estudo, né, tu já consegue tirar os pés do chão, ou com um pouco de ajuda, né, como um assessor de investimentos, né? Existem contas que tu abre aí por poucos reais e já consegue começar a investir, né? Nós estamos com plateia aqui, o pessoal não sabe, mas o Ederson também tá aqui com a gente, né? E ele mandou uma pergunta aqui, né? Bruno, você acredita que a atuação do Paulo Guedes estruturou as contas de forma que os gastos promovidos pelo atual governo ficam mais expostos a ponto de que surgiram memes como o Taxade, por exemplo? Sim, eu acho que ele entrou para a história com seus... Eu costumo dizer que é muito fácil a gente criticar daqui de fora, né? Eu não conheço a máquina pública, não pretendo conhecer, mas deve ser um monstro gigantesco você lidar com aquilo. Pensa que uma pessoa extremamente estudada e conhecedor profundo da economia que ele vai lá explicar uma pauta econômica no Congresso Brasileiro e ouve do filho do Zé Dirceu, que eu não preciso nem falar o que representa o pai desse cara pro Brasil, ele chama o Guedes de tchutchuca. Imagina você fala, não é possível, eu estudei tantos anos para chegar um cara aqui com essa fisionomia e me chamar de tchutchuca. Não é possível. Então, eu imagino a dificuldade que deva ser esse tipo de coisa, né? Mas ele foi muito hábil nisso. Mas meu ponto é muito difícil a gente fazer qualquer crítica sem conhecer lá dentro, né? Mas eu acho que ele tem um papel fundamental na história do Brasil, que é a discussão, que eu sempre falo isso. Você passava em mesas de bar e via adolescentes discutindo sobre Estado ser maior ou menor. Ou seja, isso estava na boca da sociedade. Essas pautas, cara, deixa eu conhecer o que é esse tal Estado menor. Porque quando você falou o Estado cuida do dinheiro, cuida da saúde, isso foi ensinado por gerações. Então você entra numa zona de conforto que você fala assim, eu não preciso aprender sobre isso porque tem alguém que faz para mim. Meu papai Salvador tá lá para mim. E ele levantou essa bola. Porque eu acho que a primeira mudança é a mentalidade. Que é o que o Milei, na minha opinião, faz de mais importante. É o debate de ideias. O Paulo Guedes trouxe isso para a mesa do bar do brasileiro médio. E isso já morreu no tempo de novo. Além de ser um ótimo executor da máquina pública também. Claro, ele se mostrou um extremamente hábil executor ali. E não estou dizendo que não pode ter tido erros ou não ali no dia a dia. Cara, ele enfrentou uma pandemia em que os governos mandaram lacrar absolutamente tudo. E mesmo assim o governo por 2 anos teve superávit. E ganhou prêmios, né? Por isso. Sim, né? Então vamos lá. O Brasil, né, apresentou dados extremamente sólidos ali. Foi o mais ágil no mundo inteiro, né, cara? O cara viu o movimento. O Brasil teve uma inflação menor ali no final da pandemia do que os Estados Unidos e Europa, que não acontecia há muitos anos. Então, toda essa habilidade de conseguir equilibrar esses pratinhos, né, para mim ela foi extremamente fundamental. Quando eu falei que isso retrocedeu, eu acho que retrocedeu um pouco, mas as marcas ficaram. A gente está debatendo isso aqui, eu debato no meu canal, nos meus canais, o legado está aí. E isso ninguém tira. Eu vou retomar a questão política um pouquinho. Tu acha que nós, como sociedade, estaríamos preparados para um governo como está sendo, por exemplo, do Milei na Argentina? Porque o Milei, por exemplo,
teve um aumento dos índices de pobreza nesses anos e tal, mas ele, durante a campanha, ele foi muito bom em catequizar o povo e explicar que ele precisaria de 2 anos, que a coisa não ia ser imediatamente, ele não veio com uma solução mágica, tanto que os índices de popularidade dele se mantêm, né, apesar dessas quedas do aumento do índice de pobreza, das dificuldades que o ajuste que ele está fazendo estão impondo à sociedade argentina nesse primeiro momento, né? Tu acha que nós já chegamos nesse ponto de maturidade para daqui a pouco surgir um líder que explique essas questões? Olha, para as coisas melhorarem, nós vamos ter que cortar gastos, determinadas áreas talvez sejam sacrificadas num primeiro momento para que as coisas melhorem. Como é que tu vê esse paralelo entre a nossa sociedade e a sociedade argentina que está aqui do nosso lado? Primeiro eu vou fazer uma correção importante, tá? Porque eu tô com esses dados na ponta da língua, que eu mencionei sobre eu fiz um tweet lá que explodiu, um ex, né, da situação argentina após um ano, e o índice de pobreza já está recuando desde junho. Sim, mas ele começou com um aumento forte lá atrás. Normal, né? Você tirou o craque do cara, como eu falei ontem. Até porque era um legado que vinha do... né? Ela cresce, só que impressionante. O JP Morgan falou na semana passada que espera um crescimento de 8,5% no trimestre agora da Argentina. Mesmo que não for 8,5%, a expectativa anterior já era de crescimento. Então, ou seja, mesmo com o maior ajuste fiscal da história, que representa 15% do PIB, não há precedentes na história em um ano você fazer um ajuste de 15 pontos percentuais do PIB. O índice de pobreza já recua. O PIB é o volume total de riqueza de um país. É o resultado de tudo que é produzido pelo país. Então imagina tu tirar 15% disso, né, da máquina pública. Né? Tirar, e mesmo assim a economia já está crescendo novamente. E o índice de pobreza caindo, e a inflação tinha sido 25,5% ao mês de dezembro, foi 2,7%, e a projeção é que seja 1,5% em novembro agora. E a Merval, que é a Bolsa Argentina, subindo... A que mais subiu no mundo, 130% subiu de alta, né, no ano. Então, assim, as coisas, o título público argentino que era negociado a $20 o valor de face está 70. Então, não há precedente na história um ajuste fiscal desse jeito com os resultados que ele já está apresentando, tá? De novo, números. Então, meu ponto aqui e ele mesmo fala, se a Argentina não tivesse na situação caótica que estava, ele não teria sido eleito. E eu acho que o Brasil está longe da maturidade de eleger alguém como Milei, porque o Brasil ainda está longe de flertar com a hiperinflação novamente, como estava flertando a Argentina. Tu acha que é inconcebível uma comparação com Venezuela, com a Argentina, da situação brasileira? A Venezuela não, né? Assim, institucionalmente, eu que estive lá, via judiciário, o Brasil já está no caminho da Venezuela. O que eu vi nos primeiros anos, muito mais rápido, os primeiros anos, o que eu vi de relatos lá para produzir o documentário com a Brasil Paralelo, tudo começou pelo judiciário exatamente, como eu conto para eles o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu mantenho muito contato com eles, com o povo médio da Venezuela ali, tem políticos venezuelanos que são meus amigos, eu coloco ali o povo médio e falo para eles coisas que estão acontecendo, e eles falaram, cara, eu tô vendo a Venezuela há 20 anos atrás, com decisões jurídicas, tá? Intromissão do judiciário em nossas vidas. Então eu acho que ali o Brasil já pisou na Venezuela. Na parte econômica não, e eu acho que nem vai chegar, tá? Eu não acho que chega. Não acho que chega porque o mundo 24 anos depois é diferente, a informação é descentralizada, você tem oposição muito mais forte, você tem uma pauta de exportação brasileira muito mais ampla do que era o monoproduto da Venezuela, que era o petróleo. Você tinha uma economia extremamente pequena frente ao Brasil, que é um país em dimensões continentais. Você tem o Trump agora, você tem o Milei aqui do lado, você tem mínimo 50% da população que não é que não gosta, abomina esse governo. Então eu acho que não chega na parte econômica desse jeito. Não tem como. Eu acrescentaria ainda o Centrão. Não é o que eu ia falar. E o Brasil tem um negócio fisiológico que chama Centrão, que adora parasitar em cima de tudo, e se ele sabe que vira Venezuela, acabou o parasitismo, porque não tem mais onde parasitar. Não tem mais hospedeiro. Exatamente, não tem mais hospedeiro. Não dá pra matar o hospedeiro. Então eu não acho que chegue nesse ponto. Mas na Argentina a gente já esteve lá na Argentina. Digo, o Brasil já esteve ali, até o Plano Real, o Brasil era uma Argentina de até pré-Milei. E esse caminho é simples, hein? Esse caminho é simples. Continua aumentando o seu endividamento frente ao PIB, que o caminho é esse. É a inflação. A gente já está vendo expectativas inflacionárias sendo projetadas para o mercado, muito mais alta esse ano, mais alta para o ano que vem. 3 anos estão projetados. Juros voltando para casa dos 13%, as projeções. Ou seja, o caminho é esse. O caminho é literalmente esse. Com inflação não se brinca.
Só não é tão rápido, né? Não é rápido, o sapo colocado na panela de água fria. Quanto tempo a Argentina demorou para fazer isso? Aí ela teve um pouquinho de melhora, piora, melhora, piora. Você teve o Menem, que consertou ali um pouco, aí depois teve o peronismo, aí você teve o boom com o Néstor Kirchner, quando ele começou a injetar dinheiro novamente. Aí você tem aquele ciclo econômico básico ditado pela própria escola austríaca. Você tem o boom, depois você tem os gaps que aparecem nesse boom, depois você tem a crise, depois os ajustes. A Argentina está no ajuste. A gente está ainda entre o boom, do PIB crescendo 2,9% por causa da injeção de capital, e os problemas aparecendo. Então eu acho que... Os voos de galinha, né? Os voos de galinha. E quando você tem voo de galinha, a população tapa o olho. Ela não sente, né? Porque não é abrupto. Ela vai sentindo aos poucos. Aos poucos, mas agora a inflação tá pegando. Sim, agora tá terrível. Pegando muito forte. Sim, todo mundo especialmente sente a no inflação daqueles itens mais básicos e mais essenciais, né? Eu tô montando um documentário um mini documentáriozinho ali com o pessoal da BMC News, e pegando de vários restaurantes, quem trabalha com varejo. Me manda o que você comprava há 3, 6, 9 e 1 ano. 3, 6, 9 meses e um ano atrás, me manda as notas que eu vou comparar com agora. Vamos ver se a inflação tá 4,7%. E lembrando que esse cara compra volume, compra com preço melhor. Exato, ainda, né? exato. Já não é preço de varejo. Já não é o que o consumidor mais pode Só fazer um complemento para quem está nos ouvindo aí. Eu acho que assim, tem várias posições políticas, não vem ao caso. Agora, tem uma vertente, uma veia aí que não adianta, né? Os liberais têm a resposta para o problema econômico, né? Esse ponto, eu acho que assim, as pessoas não têm esse conhecimento. Pode ter várias críticas ao liberalismo, mas os liberais têm essa resposta, né? Como o Bruno comentou, a questão da escola austríaca, eu acho que é fundamentado. Tu vê isso muito claro quando tu começa a estudar e dificilmente alguém consegue rebater os argumentos, porque não tem, lógico, é matemático, né? Acho que esse ponto é importante, né? Eu sou um pouco mais otimista, a Kátia sabe, né? Eu sou um otimista convicto. Eu também sou, mas eu creio, não, mas eu acredito que o exemplo, se as coisas realmente continuarem do jeito que estão na Argentina, o exemplo argentino vai ser tão forte e tão proeminente que vai todo mundo querer tomar o remédio. Eu digo na sociedade brasileira, né? Então talvez a gente tenha aí um amadurecimento mais rápido sem necessariamente ir pro buraco tão profundamente quanto a economia argentina foi, né? Porque quer queira ou quer não, eles são nossos vizinhos, eles estão aqui do lado, né? Daqui a pouco eles vão recuperar o poder econômico, eles vão começar a vir as dezenas de milhares, passar o verão aqui e dar medos, como eles faziam lá em Santa Catarina. Dar medos era como eles falavam há 20 anos atrás, quando chegavam em Santa Catarina. Eles chegavam em Santa Catarina, chegavam no nosso litoral, olhavam o preço das coisas e aí falava e dar medos. Né? Porque era tudo tão barato que pra as eles, coisas... né? Isso é uma cultura muito presente entre nós gaúchos aqui, que recebemos muito Santa Catarina. Recebemos muito argentino. Então, até hoje, os argentinos têm muitos imóveis lá em Florianópolis, no litoral como um todo, né? Então eu acho bem interessante. Gente, a gente precisa arrematar nossa conversa. Nós temos mais 2 minutos aí, né? Então, Bruno, eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós aqui. Enfim, escolhe um tema, fica à vontade. E já de antemão te agradeço, né, em nome do IFL Gramado e também do IFL Brasil por esse tempo que tu despendeu aqui conosco. Te agradeço, te dizer que tu tá sempre convidado a voltar quando quiseres, né? E tomara que não seja o último, sim, o primeiro de muitos encontros que a gente tem. Eu adoro isso, então obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que a mensagem final é que eu espero que você esteja certo com isso que você falou, Milei, mas eu tô mais porque o Guilherme tá falando. Eu não acho que a mudança na educação seja tão rápida assim, não. As pessoas, infelizmente, o histórico mostra que as pessoas aprendem quando realmente dói. Até lá você continua cego e tomando uma cervejinha só, né? Tem uns que dizem que pode até roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha. Mas eu acho que isso, como a Kátia falou, o ciclo econômico demora um pouco mais. Então, para o Brasil chegar no nível da Argentina ainda demora. Então, as pessoas não vão atrás de pautas para entender soluções mirabolantes de mudança. Porque ainda não doeu, tá doendo um pouco. Deixa eu criticar um pouco aqui, mas ainda não pegou. Ainda não pegou. Então eu acho que o ser humano gosta de acreditar em narrativa porque é mais fácil, né? Esses dias eu fiz um vídeo, se vocês me permitem mais um minuto. Claro. Eu não sei se vocês viram que em Valência sofreu o mesmo problema que vocês sofreram aqui no Rio Grande do Sul, né?
E mais uma vez, quem salvou lá em Valência foi o povo pelo povo. E o Pedro Sánchez, que é o líder do governo na Espanha, quando ele chegou lá dias depois para aparecer na foto, ele foi recebido com ovos, o carro dele bombardeado com barro, né? Bombardeado assim, jogaram barro, vai embora, não sei o quê. E ele voltou, foi embora, não saiu do carro, nem para tirar as fotos para falar que solucionou o problema. E quando ele foi lá falar de volta em Madrid, já todo resguardado pelo núcleo ali da imprensa que o defende, ele falou uma frase, eu fiz até um vídeo no meu canal explicando sobre isso, que ele falou: o Estado somos todos. E quando ele falou isso, eu peguei uma parte do trecho do livro de Mussolini, quando ele fala exatamente isso. E quando a gente traz isso de novo à tona para o Brasil, significa que nós fomos ensinados isso. E as pessoas aceitam esse tipo de argumento e não vão atrás. E eu disparei nos meus grupos esse vídeo, uma pessoa me chamou no privado, que eu não conheço, porque são grupos que tem no total, são mais de 10 mil pessoas, então uma pessoa me chamou no privado e falou assim: eu não vi o vídeo, mas você é a favor do fascismo? Nossa, a distorção. O que eu quero dizer? Fala. Isso é analfabetismo funcional? É isso, mas o que eu quero dizer com isso? Ela se informou pela thumb do vídeo. Que era: o Estado somos todos. A frase do cara. Aí eu olhei pra ela e falei assim: se você falou que não viu, como é que você faz essa pergunta tão esdrúxula? Você já assistiu algum vídeo meu pra falar se eu prego a descentralização e tudo mais? Ah não, então vou ouvir. Nossa. Agora imagina numa notícia no G1, que você é bombardeado o dia inteiro, imagina na UOL, que de grande parte da população se informa, onde você tem os militantes de redação que botam qualquer manchete. O povo se informa por isso. E tá tudo bem, porque para eles o problema tá lá. Então eu acho que a dor, infelizmente a dor vai precisar chegar. E assim, se seguir nesse caminho, meu ponto é que a dor virá sim ou sim. Então que ela venha o quanto antes, porque quanto mais a gente postergar, mais dói pra gente curar. Mais remédio você precisa e o remédio é mais intenso. A dor é muito maior. Solucionar agora dói menos do que solucionar da forma que a Argentina está solucionando. Cabe a gente, cabe a nossa escolha. É isso aí. Então, agradeço, Kátia, Gui. Obrigado. Bruno, muito obrigado. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam aqui durante esse período e até um próximo episódio. Um abraço.